Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e nesse vídeo a gente vai continuar lendo a Bíblia. É, E hoje é o capítulo 1 da segunda carta a Timóteo. Então eu vou começar a ler aqui. Saudação e ação de graças. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que há no Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura como aprendi de meus pais, quando sem cessar, noite e dia, faço menção de ti em minhas orações, lembrando-me de tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim encher-me de alegria. Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. Exortação. Por isso, quero exortar-te e reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas, sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas por causa do seu plano salvífico e da sua graça, que nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos. Esta graça foi agora manifestada pela aparição de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. É por isso que estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em que acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Toma como norma as palavras salutares que de mim ouviste, na fé e no amor do Cristo Jesus. Guarda o precioso bem a ti confiado, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. O comportamento dos próximos de Paulo.
Sabes que me abandonaram todos os da Ásia, entre os quais Figelo e Hermógenes. O Senhor faça misericórdia à família de Onésifor, porque muitas vezes me confortou e não teve vergonha das minhas correntes. Pelo contrário, tendo chegado a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. O Senhor lhe conceda alcançar misericórdia da parte do Senhor naquele dia. E quantos serviços ele me prestou em Efeso, tu sabes melhor que ninguém. Ah, então, bom, nesse capítulo, Paulo, ele, de alguma forma, ele nos mostra a partir da sua consciência, né, de escrever um ato, né, e esse ato que ele escreve, ele nos influencia de alguma forma a também atuar é, carregando ao outro o, é, um certificado de que o outro tem informação de nós para nos respeitar. E isso, de alguma forma, nos dá coragem, né? Quando a gente cria um sistema de certificação onde gerencia o, o ser a partir da revelação dos outros seres que, em dever, espera-se uma saudação de todos num sentido de é, agradecer a presença e respeitá-la da mesma forma perante aquele, aquele consenso de que estando ali para o mesmo sentido, para escutar a mesma voz que vem de Deus na realização da vida diária, vamos dizer assim, todos vão se confortar e vão se ajudar dentro desse mínimo e máximo possível que é esperado. E o Paulo, ele nos descarrega essa forma de acordar essa razão que um dia ele viu de alguma forma desatada, né? E ele percebeu que precisaria atá-la para uma constante, né? Ou seja, todos aqueles que considerarem, né, a característica do Paulo dentro da sua relação com Timóteo, pode encenar, né, e atribuir-se dessa encenação alguma nova versão de preservar essa, esse bem, que de alguma forma ajuda o espírito a se manter em santidade e dessa santidade descarregar todos para o mesmo caminho, sobre a mesma ordem de chegar a um fim comum, o bem de todos nós, aquilo que é o mais perfeito possível de nos estarmos vivos
conhecendo a Deus e permanecendo nele, em tudo que dele descende, né? Então a gente precisa dessa conversão, e Paulo ele emana isso, né? Ele alerta de alguma forma por transmitir essa essência, né? Essa moral, ou até mesmo ética, né? É, então, a gente percebe que ele aconselha, né? Existe um conselho aqui nessa carta que está ele predispõe a partir das outras cartas que a gente já leu, mas como esse é o capítulo 1, ainda está por vir, né? A, a reconhecer, né? É, a reconhecer as exigências de nos amordaçar para nos amparar e preservar também o senso de o senso de autocontrole. E aí, né? Então, o que que é ele diz que ele suporta o sofrimento por algum motivo. E esse motivo que ele tem é para ele preservar, para preservar o caminho que Jesus adotou e nos trazer, né, a libertação a partir do conhecimento da eternidade. Né? Quando um ser conheceu a eternidade a partir de Deus, o seu Pai, essa eternidade ela foi muito salvadora. É um instrumento muito caro que nós precisamos em algum momento lembrar. Por mais que hoje a gente tenha um figurino paterno e materno de várias colocações, imposições, direções que de alguma forma nos traz a satisfação de integrar-nos perante esse estabelecimento fixo que é moral para nós, dizer eu tenho mãe e tenho pai e eles me dão instrumentos, noções e oportunidades de viver uma vida ao lado de Deus, né? O conhecendo e vivenciando a beleza do mesmo de uma maneira surpreendente diariamente. Então, nesse país, nesses pais que se dividem se esforçando para fazer filhos que trazem e carregam a luz do bem de Jesus, isso nos dá um novo sol a cada dia, uma nova esperança para suportar a escuridão da noite, pois esperamos o dia. Então hoje a gente tem várias coisas que ofendem de alguma forma o ser pela ignorância que lhe entrega oportunidade de ignorar, né? Então o ser ele se ofende pela insensibilidade que lhe apetece quando se enxerga de uma maneira poderosa a ponto de não conhecer a verdade
que vem de Jesus. Ou seja, o verdadeiro sabor da luz do sol e o verdadeiro mistério da escuridão. Coisas que os antigos conheceram muito bem e não é à toa eles trouxeram a luz de Deus pela promoção do conhecimento que eles não ignoravam. Eles assistiam e sobreviviam a esse conhecimento, a esse verdadeiro sabor, pois hoje você pode desfrutar de uma fonte de eletricidade, de uma fonte de suprimentos, de uma fonte de pertencimentos que lhe faz de alguma forma preenchido, né? Saboreando a cada momento, de alguma forma, te faz ir na geladeira, pegar alguma coisa, ir acender, apagar, ligar, desligar, falar, não falar. Mas houve um tempo que não se falava como falamos, não se enxergava a qualquer hora como o enxergamos, que não havia edifícios de ignorar aquilo que se encontrava, que ir era mais caro do que ficar, ou vice-versa, dependendo da situação. Então, o que eu estou tentando dizer é que se você não tiver suporte educativo para imaginar com empatia para esse sofrimento por império, por contração daquilo que a gente representa no sacrifício de Jesus Cristo, por exemplo, você não vai conseguir chegar ao extraordinário do que todo o sacrifício dos pais nos gestos, na busca do bem para os filhos, lembrando de Jesus, fazem. Porque a ignorância, ela é um veneno que de alguma forma a gente traz para desejar e possuir mais do que precisamos. E dizer que somos capazes por obtermos controle disso, a ponto de utilizar isso como uma, uma associação de valores onde descaracteriza as pessoas e as veem, né, condenadas ao desejo daquilo que elas nunca vão poder ter. Ou se tiverem, elas vão sofrer. Ou precisarão sofrer muito. Então, esse império, essa investigação de produtos e desejos desses padrões para isso ou para aquilo, né? Onde esse para nunca deveria ter nascido, mas nasceu, e aí o conhecimento, a investigação se diz para saber dos gestos disso. Então, beleza. Saiba então, né? Certo? Beleza, né? Eis a escala do conhecimento. Então, Paulo no seu no seu contato a Timóteo, ele diz, né? Ele versa sobre esse entendimento.
né, para pegar, né, com Jesus, é, e lembrar, né, de que o mundo ele ele tem essa presença de Deus constante, né? Utilizamos o mundo, mas se não tivermos o autocontrole, a, se não funcionarmos preservando o Espírito Santo na sua declaração, se não formos verdadeiros sobre o exercimento dessa santidade que se conecta a Deus pelo edifício de operação de vida que nasceu nesse corpo, nessa massa carregada que faz as manobras, a gente não vai conseguir encontrar salvação, né? A gente não vai conseguir se libertar. E eu digo isso porque na literatura a gente tem várias camadas literárias para dispor dificuldade em processamento. Várias camadas. E essas camadas são idealizadas para, para dar suporte aos seres humanos de interação em qualquer nível de velocidade sobre o acordo de ver algum alguma descarga daquilo que se relaciona. Então, existem essas integrações porque é assim que a mão funciona. A mão, quando tateia, ela tateia em vários níveis de tatear, várias velocidades, várias descrições, várias superfícies. Então, a variação, ela não descompromete o entendimento. Ela impera que o ser tateante encontre, a partir desse tato, uma verdade, um conhecimento. E aí o que acontece? Quando as pessoas elas estão em módulos de imposição, quando tem um tempo de relacionamento, quando tem imposições, quando tem vários medos, vários sintetizações da natureza, pode ser natureza morta ou natureza viva, natureza laboratorial ou natureza é, psicológica, que vem do ser sem coragem de ser representante de Deus na Terra, ou Filho de Deus. O ser, ele se distende da verdade que ele pode tomar ao se relacionar com a leitura, com o tatear. E a gente tateia com os olhos, com o nariz, com os ouvidos, com a boca, com as mãos e até mesmo com a junção proporcional da atividade desses aparelhos sensitivos, gerando cognições a partir da análise que descreve com eficiência, montando um compreendimento, um processamento, um texto que é possível emanar na mente e até mesmo salvar, porque você consegue oralizar aquilo que te rendeu associação, leituras. E aí, o caminho do Espírito Santo que Jesus trouxe para nós nos guiar em entendimento é o caminho da verdade e da vida. Tudo precisa de ser bom. Tudo.
Até o mal precisa ser convertido para o bem. E se você não acredita que isso é possível, você está não prestando ao Espírito Santo na sensibilidade que ele lhe mostra. Talvez se você passar um pano, né, às vezes o Espírito Santo tá empoeirado, né, em você, você passou um pano no Espírito Santo ali, já era. Você consegue afirmar: opa, peraí, não, não, não. O mal pode se tornar um bem, sim. E aí você consegue entender, né, o recado aqui de Paulo. É uma coisa certa, né? A misericórdia do Senhor está na disposição de guiar o mundo a partir dos seus sofrimentos e das suas formas de desconter do sofrimento um caminho de trabalhos. E todos nós, graças a essa arquitetura de soldados, conseguimos saber que precisamos trabalhar. Em qualquer em qualquer desacerto, qualquer cura vem do trabalho. Se você está com algum problema, pode ter certeza que você só vai sair desse problema se você trabalhar. Só que o verbo trabalhar, ele é muito triste para nós hoje. Sim, sim, ele é muito triste. Ele é muito envenenado. Ele é muito subestimado. É uma palavra que está com vários problemas na nossa sociedade, porque nós não conseguimos mais olhar para essa palavra com a fé de Cristo, porque muitos seres contaminados com o desejo de poder desconstruíram a aliança, a salvação que essa palavra carrega e construíram várias zombarias, várias funções de desatar-nos dessa verdade. O mal perpetua no trabalho. Então, se você tem noção de que qualquer mal que lhe ofende, que te provoca dor, está na forma de destacar a razão do trabalho. Porque o trabalho é é o máximo, é aquilo que encontra Deus e a paz, certo? Não questione isso, pelo amor de Deus. Não questione. Agora, uma coisa a gente tem de bem. Quando essa palavra está, e ela está atualmente, cheia de ervas, de danos por defratações rítmicas, desapelos salariais, né? Desestruturações, escravidões. Sabe o que a gente faz? A gente transformou o verbo, a aliança, o prazer de fazer as coisas, desassociando o trabalho e nos admitindo como atuações, né? Então a gente a gente fala assim, é de graça, não precisa de me pagar um salário, me dar aposentadoria, condições de disso e daquilo. Não, é de graça. Alegria, alegrai-vos, salvai-vos uns aos outros. Alegrai-vos.
é de graça. Opa, opa, é de graça. Por que é de graça? Porque a, a gente excluiu essa relação so- capitalista, social, que atrelou-se ao trabalho, que salva, que é necessário para todos para melhorar os nervos e recarregar os órgãos na sua instrumentação de manter o Espírito Santo no seu lugar de bem. A gente agora vive, come, lava, cozinha, cuida da casa, né, conversa. E isso não ninguém precisa pagar, não tem que pagar, né? A gente caminha, entende? Então, o trabalho ele não é mais isso, porque vou te dizer, da minha sinceridade, que esse mundo social que vivemos hoje em dia é um verdadeiro inferno. Não importa em que razão estejais, é um inferno. É um inferno porque as pessoas elas não elas não encontram paz. Se existe paz ali, é uma invenção, é uma fingição momentânea. E a própria pessoa que encontra, que finge, ela tem a sabedoria de que é só questão de tempo para que ela seja contaminada naquele ambiente ali. O ambiente social das obras de buscar é, benefício financeiro do trabalho. Porque qualquer justiça que se apele dizer valer um valor já não é uma justiça, é injusto, certo? Então, esse fingir que é justo é é uma brincadeira de mau gosto. Até porque hoje em dia as pessoas querem inventar necessidades para vender e contaminar você e sua família, para que você e sua família precise de se gastar para adquirir essa invenção, esse produto, essa essa vamos dizer, esse gosto, né? É, e vamos dizer que a sociedade ela tem levado muito em consideração esse gosto, e o problema disso é a manutenção e a formação da sociedade perante a esse gosto. Vou dizer, as pessoas sobre esse gosto, elas são drogadas, elas são impulsivas, elas encontram no espírito uma emoção que despreende o ser do seu autocontrole e busca-se ser um desejo momentâneo, um desejo que é emergencial. Mas a verdade é que a dor, ela não é da forma que aparece. Essa emergência, ela não é tão emergente assim. Agir dentro dessas emergências pode trazer um futuro de emergências para nós. É isso que tá. Se você não sabe parar e
e entender que aquilo são invenções impulsivas, né? Você começa a dizer que o impulso é bom e você vive apertando o impulso. E aí, quando você acorda, você vê a desgraça que fez. Pessoas acordando por impulso de estar buscando razões, buscando mais. Abre. Vem, chama, enriquece. E não é isso, cara. Isso não olhar para isso não é um espetáculo. Agradecer por isso não é um prazer. Muita gente tem se sacrificado de uma forma muito estúpida para ter carro, para ter isso, aquilo, se a pessoa ela não vai ter isso não vai salvar ela. Esses são momentos. Ninguém precisa de provar para ninguém, né, que que tem, né? E sinceramente, se nós tivéssemos construído uma sociedade pensando no próximo, hoje estaríamos muito orgulhosos de tudo que nós, em próximos, estamos. Mas você, você acredita, você tem orgulho da sociedade, dessa sociedade que não pensou no próximo? Porque eu não vejo que essa construção organizacionada pelas escolhas dos poderes foram para pensar nos próximos. Não, porque o nosso próximo, ele é, é aquilo que poderia estar do nosso lado. E hoje a gente tem pessoas lá embaixo, pessoas lá em cima, pessoas aqui e pessoas lá embaixo. A gente não tem pessoas próximas que eu possa pegar assim, ó. Não tem isso, né? E de alguma forma isso é pesado para nós. Pesa, é... isso é muito pesado, porque, olha, desemprego, é... várias, né, pessoas que podem, pessoas que não podem, subestimações das pessoas, é, desvalorizações, né? Você coloca a pessoa em um lugar só se ela tirar nota boa. Cara, a pessoa ela tem a melhor nota. Ela é um filho de Deus. A mãe e o pai dela lutaram para que ela estivesse ali. E eu não falo só a mãe e o pai biológicos, não. Porque a gente tem várias mães e vários pais. Você não acordou para isso, não? E aí você precisa de dar ponto para ela estar. Entendeu? Isso é pensar no próximo. Senhor, você não está pensando em ninguém. Você só está pensando no de cima para baixo, em uma escala, na política, na sociedade. Não tem. Tchau. Não tem progressão e nem. Não tem. É sempre. Não tem, quando ele chegar nessa idade vai progredir. Não, sempre. É um plano, pessoal. Não é uma, não é uma progressão, não. É sempre bem. É sempre de boa. Mas só se ele estudar e ser fiel a Deus que ele vai ganhar. Não, pessoal. Pensa no próximo.
Pensa nas mães e nos pais, pensa na aliança com Deus, pensa no pensa em você, entendeu? Larga de vamos abandonar essas contas mal criadas, esses jogos feitos para alguns ganhar. Abandona isso, sociedade. Em nome da Bíblia, em nome de Jesus Cristo que nasce e vive por verdade, em nome do Espírito Santo que nos ronda. Abandona isso porque isso está formando mau caráter em você e em sua família. Isso vai, é, isso vai fazer um futuro de oportunistas, um futuro de pessoas que vão acabar com você, um futuro de pessoas impulsivas que não param para pensar e constroem coisas desnecessárias, que inventam coisas desnecessárias, que não vão para o caminho certo, que querem contaminar você com, um estilo de vida de alucinações. Então nós não precisamos disso, né? Então, olha só, o comportamento dos próximos de Paulo. Sabes que me abandonaram todos os da Ásia, entre os quais Figelo, Hermógenes, o Senhor faça misericórdia à família de Onésiforo, porque muitas vezes me confortou e não teve vergonha das minhas correntes. Pelo contrário, tendo chegado a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. O Senhor lhe conceda alcançar misericórdia da parte do Senhor naquele dia, e quantos serviços ele me prestou em Efésio, tu sabes melhor que ninguém. Então aqui tá dizendo próximo de amizade, né? Não é próximo de benefícios financeiros e status. Isso aí tem que acabar, cara, né? A escola, ela não é um lugar de status. Cara, abandona essa pontuação, né? Não, pô, isso não é preocupar, isso não é revelar as pessoas, não. Isso é angustiá-las. As pessoas estão ali para serem livres e amigas umas das outras e não serem é, fominhas de posições de pontos altos, estarem ali para mostrarem que são melhores que as outras pelos pontos que lhes são oportunamente vistos pela consciência de provas. Não, não é assim que a gente aprende, não. A gente vive preso, procurando nos revelar e extrair pontos e ser pontos. Quem é ponto aqui, quem tá no fim aqui, foi isso que Jesus Cristo ensinou, que a gente chega no fim, ponto final? Não, então ninguém precisa de ponto para ser irmão, estar próximo. Abandona isso enquanto é antes, porque isso não traz nada para você não, professor. Isso não traz consciência nenhuma. Isso não te ajuda a organizar nada. Não tem, não tem que organizar nada pro fim. Não tem que condenar ninguém para um fim. A gente perpetuamente está é, em vida, né? Nada tem fim, certo? Então, eu sei que existem os seus acordes de jogabilidade para contracionar o meu argumento, mas eu sinceramente eu espero que você
tenha misericórdia de você e de todos os seres que, como você, podem sentir muito por essa falha social, né? A gente precisa de amar uns aos outros e concordar com eles na saúde e na doença, porque nós somos casados com a vida. A gente é uma aliança de Deus e Jesus Cristo não queria de forma alguma que a gente dissesse que alguém é melhor que o outro alguém, que alguém pode e o outro não, que né, que ó, cruzes, né? Sinceramente, vamos esperar, né, que em uma outra oportunidade a gente possa viver melhor a partir desses conselhos, ok? Então, abandone a sua cruz e abandone tudo e siga Jesus Cristo, né? É a palavra. É só isso. Mas esse só isso, né? E aí, né? Você acredita que eu sou capaz de ser um médico? Você acredita? Ah, mas você não tirou nota boa. Ah, você acredita que eu sou capaz de trabalhar no, como um auditor fiscal? Não, porque é muito difícil a prova. Então, então você não consegue acreditar nem que a gente torça a Bíblia no seu colo, fale sobre anjos, sobre Deus. Você pode, por educação, acreditar e falar: ah, se existe, eu vou ver na hora que eu precisar ver e pronto, acabou. Agora, se você acreditar, você vai dizer: ah, eu sou bom para tudo. As pessoas, você vai perguntar assim, as pessoas vão perguntar para você: cara, você é bom em quê? Pô, eu sou bom em tudo. Meu Espírito Santo, ele, ó, bom em tudo. Graças a Deus. E qual instrumento você toca? Cara, eu toco todos os instrumentos. Ah, cara, e isso a saúde, como é que tá? Ah, minha saúde tá toda boa, né? Sempre vai estar. Até quando não estiver, vai estar, porque eu estarei escutando e obedecendo o Espírito Santo para dar obediência e estar. Então, você está entendendo o que é liberdade? O que é leveza? Né? Então, é um despreendimento mesmo. É o rei abandonando tudo que dizia que ele era rei para viver aquilo que Deus promete para nós, né? E a gente espera que todos possam alcançar isso para que ninguém subestime ninguém e para que a gente possa nos apresentar uns aos outros de uma forma digna e despreocupada, para que a minha mãe não se preocupe com a minha educação para que ela possa receber alguma coisa em troca, né? Vamos dizer assim, porque ela espera que o filho se forme para ter o que ela não teve. Que coisa ridícula, que absurdo, né? E aí as pessoas, vou ficar no TikTok, vou ficar jogando joguinho, vou fazer. Cara, o ser humano é mais, né? Nós somos mais. Por que que as pessoas não acreditam nisso? Por que que o salário que eu posso pagar não é suficiente? Por que que o meu sorriso, o meu olhar, porque o meu corpo é eucarístico, porque o meu espírito em santidade não pode ser suficiente para pagar os meus irmãos a estadia, a vida boa? Por que que elas querem
cobrar uma coisa que eu não sei se eu posso dar, se vão me dar a oportunidade para trabalhar para poder conseguir dar. Por que que é muito ridículo, é muito desumano. Então, tá aqui meus minutos de processo nesse inconsciente, né? Que Deus possa nos ajudar dentro dessas necessidades que nós seres humanos enfrentamos até hoje por causa das implantações passadas desses processos de emergências mal calculadas e de impulsos de escolhas de sei lá, formas de bens e políticas e afins, né? Eu não creio que estamos no caminho certo, tampouco não acredito que nenhum desenvolvimento tecnológico possa nos ajudar. A única coisa que pode nos ajudar realmente somos nós entregar. Quando nós nos entregarmos, dissermos a verdade, elevarmos a todos ao mesmo nível, conseguiremos realmente trabalharmos juntos sem imperativos desonestos, sem impulsos é, é, coronelísticos, né? Impulsos que vêm de poderes, de luxo, essas coisas, e vamos realmente construir uma sociedade para o futuro agradecer. Veja só, nós estamos no futuro e temos dificuldade de agradecer o nosso passado pelos problemas enormes que enfrentamos hoje, principalmente financeiros, socioeconômicos, e que muitas pessoas se cegam utilizando várias drogas para não encontrar com a verdade que é, de fato, essa relação problemática, financeiramente falando, essa angústia, esse nó no na na glote aqui, ó. Esse mãe, me dá R$ 1 para me comprar merenda. Não tem não, filho. Ai, tá entendendo? Que senhor, né? A gente vai ficando por aqui, se vê no próximo vídeo então. Um abraço para vocês e fui!